Seja bem-vindo a mais um Condomínio Soluções, o programa que trata do dia a dia condominial de uma forma descontraída com time de síndicos 5 estrelas. Hoje um programa um pouco diferente, com a presença de um convidado. Mas antes de apresentá-lo, eu queria pedir para que você se inscreva no nosso canal e clique no sininho para receber sempre as novidades de tudo que acontece aqui na Conde TV. Hoje com a gente está o Carlos, ele é da Condorisk e ele escreveu um livro que chama E Agora Condomínio, tá? Que a gente vai falar um pouco desse livro ao longo do caminho. É um livro que tem uma finalidade social para uma instituição de crianças com câncer. Carlos, por favor, se apresente e diga um pouco da história do livro aí pra gente. Bom, eu queria agradecer então a presença aqui, né, o convite do Mauro, do Gustavo e do Walter, né, para participar do programa, falar um pouco dessa obra que eu lancei agora no último dia 9 de novembro, né, é um projeto social que eu tenho, pessoal, e estou à disposição de vocês. Vamos bater um papo aqui, vamos falar um pouco sobre gestão de risco, falar sobre manutenção, o que vocês quiserem tocar, a gente vai falar. Então, senhores, na verdade, assim, eu fiz questão de trazer o Carlos aqui, primeiro porque eu considero um tema muito importante, essa questão de gestão de riscos dentro dos condomínios. A gente já tem uma parceria de longa data, a Ethos trabalha muito com a Condorisk nesse processo. E o livro, eu acho que ele vem, além da questão da finalidade social, ele é muito esclarecedor e traz muitas dicas para síndicos e também para condôminos, no que diz respeito à estrutura do condomínio, os riscos. Tem muita coisa que a gente, que atua forte no campo, a gente sabe as coisas que tem num condomínio. E eu falo para muitos condôminos e muitas pessoas que, se eles soubessem o que existe dentro de um condomínio, com certeza eles mudariam a visão do que é um condomínio. Quer dizer, aquela máquina por trás, a quantidade de bombas de hidráulica, como funciona uma casa de máquinas, como funciona a tubulação de água. E por que a gente tem tanta necessidade de manutenção preventiva em cima disso. Eu acho que esse livro ele explica muito essa questão e a importância da manutenção preventiva. Eu queria jogar esse assunto na baila aqui pra gente. Eu achei bem interessante, a gente conversando com o Carlos um pouquinho antes de começar aqui, né? O Carlos falou que originou, né? Iniciou, que trabalhava em grandes empresas multinacionais, né? E isso foi que na área industrial, né, isso, Carlos? Isso mesmo. E isso, mais uma vez, prova, né, aquilo que a gente sempre fala, os condomínios são grandes empresas, né, e que cada vez mais a gestão tem que ser profissionalizada, né. Então, acabou essa questão de síndico, aquele senhor aposentado, aquela senhora que não tem mais o que fazer, vai cuidar daqui. Não, hoje nós precisamos, é o que a gente bate na tecla, é o que a gente defende essa bandeira, de que a gestão deve ser profissionalizada, deve ter profissionais competentes, qualificados para gerir essa grande empresa que é o condomínio, né? A questão dos riscos que você apresenta, com que você traz, né? A parte elétrica, a parte hidráulica, riscos que a gente muitos nem sabem que existe, né? Hoje estava conversando com um conselheiro que é engenheiro, ele falou algumas coisas que ele também trabalha em multinacional, que lá tem que fazer um teste da prumada de fluvial, né, pressurizar de tempos em tempos. São coisas que eu jamais imaginei que teria que fazer. Então, é um constante aprendizado, né? E isso é muito importante quando tem profissionais igual a você que traz isso para facilitar o nosso dia a dia, né? Eu vou até fazer uma pergunta pro Carlos e eu gostaria que você prestasse mais atenção em mim. Porque agora que eu abri o livro que eu percebi que eu tô sem óculos. Entendi. Deveria ter chamado a minha atenção antes. Certo, Maurão? Eu achei que o senhor tivesse de lente, mas o senhor tá querendo ficar mais... Esses olhos azuis não é lente? É seu mesmo? Não é lente, é pessoal. Mas brincadeiras à parte. Carlos, é legal aqui. Claro. Eles estavam falando aqui, eu subo de Santos, que não sei o quê. É um prazer. É um dia super especial pra gente estar aqui junto, né? E hoje na tua presença aí. Como que surgiu, né? Como é que surge para uma pessoa que eu estava comentando antes? Cada vez que alguém lança um livro, eu falo assim, ler um livro já é um desafio. Escrever um livro é um desafio maior ainda, até pelo tema, pelas coisas, né? E isso aqui é bem bacana, e eu quero trazer depois mais pra frente um xará teu pra gravar com a gente em relação até a isso que o Gustavo estava falando, de coisas que a gente não sabe, porque eu tenho um problema numa fachada de um condomínio e está em garantia, a construtora me cobrou o laudo da ancoragem.
a gente apresentou o laudo, só que não fez os testes. Ela falou, não, precisa do teste da força. De carga. E aí o rapaz que foi lá com a gente lá, o Carlos, que ele é alpinista, dá treinamento de NR35, faz todas... Ele estava me explicando até sobre a proibição de se usar... Geralmente o pessoal usa o contrapeso. Ele fala, isso é proibido, o certo é tem que ter ancoragem, né? E aí quando a gente fala aqui em gestão de risco, a gente está falando justamente sobre isso, sobre coisas que a gente como síndico, muitas vezes, a gente não sabe tudo, né? A gente vai aprendendo no dia a dia, vai ganhando informações, e aí é onde eu te pergunto, como é que surgiu essa ideia? Tipo assim, eu vou escrever um livro e sobre esse tema aqui, que é bem atual, né? Nunca vai deixar de ser, vamos dizer assim. Sim. Bom, Walter, primeiro, eu pensei na seguinte questão. Por que escrever o livro? Né? Por que escrever o livro era mais importante? Se você vê o nome do livro, e agora condomínio já é uma pergunta. Tudo que envolve risco é uma interrogação. É algo que você não imagina. Você pode prever, mas não sabe às vezes aonde está o risco, né? Gestão de riscos operacionais, porque eu trato de gestão de risco operacional, né? Eu tenho gestão de risco operacional, financeiro, de segurança patrimonial. O meu foco é o que está acontecendo dentro do condomínio. E o principal do livro, uma cultura, né? Uma necessidade. Então eu entendo que os síndicos, eles precisam ter a cultura e vem a seguir a necessidade de ter esse pensamento de trabalho, né? Eu falo, dentro do livro tem 10 síndicos que fizeram um depoimento, o Mauro é um deles. E por que esses síndicos estão lá? Eu poderia ter colocado outros? Poderia, mas por que esses 10 foram escolhidos, né, para estar ali? Porque foram os primeiros a ter essa percepção, entender o que era e comprar a ideia e começar a ter essa cultura desse trabalho que é importante dentro dos condomínios. Existe um trabalho feito pela área de engenharia, que é a inspeção predial, e a minha área, que é gestão de risco. A minha área não é área de engenharia, a minha área é uma área específica de gestão de risco. Eu venho do mercado de seguros, como eu comentei antes com vocês. Eu fui responsável pela gestão de risco na área industrial. E hoje, como muito bem o Gustavo colocou, tem condomínios que ele não deixa de ser uma fábrica, né? Uma mini fábrica, uma área de utilidades que a gente chama, usando a nomenclatura industrial. Você tem uma parte de hidráulica, de elétrica, de piscina. Tem condomínio clube que tem só a casa de bombas de piscina, é uma estação. Então, gera muito risco. Então, o intuito desse livro síndico, você está entendendo mesmo o que você tem na sua mão? Você sabe o que você está pegando, né? Isso aí que eu conversei muito lá atrás com o Mauro. Mauro, vocês pegam os condomínios, pega. Mas o que vocês estão pegando? Você tem noção do que está por trás de tudo isso? Porque assim, o ser síndico, a parte administrativa, a parte jurídica, isso vocês dominam. Agora, o que pode acontecer ali? Você responde civil e criminalmente pelo condomínio. Então tem muita coisa que acontece dentro do condomínio e tem riscos que não dependem de norma. Existe uma norma que proíbe colocar um pires com vasinho na janela? Não existe norma. O risco é um bom senso. Então, às vezes o síndico, o zelador, o gerente predial, o manutencista e o próprio morador não tem essa cultura, não tem essa percepção, né? Então, eu entro exatamente para alertar o síndico. Falar, síndico, toma cuidado com isso. E quais são as prioridades que você tem que mitigar o risco, né? O risco, ele é mitigado. Então, eu costumo colocar para eles assim, ó, isso aqui você tem que tirar da sua frente agora, isso aqui você tem um tempo, isso aqui dá para esperar. Então, o livro, Walter, é um livro que ele tem uma pergunta, é sempre uma interrogação, né? Portão quebrou, e agora?
A bomba parou, e agora? A fachada está caindo, e agora? Então, como tu disse, bem, essa parte, o síndico sabe o que está pegando, e eu sempre cito assim, primeiro que eu sempre lembro quando o Ricardo criou, que foi quando eu comecei a ver o Ricardo falando sobre a certificação do Síndico 5 Estrelas, ele falava, hoje todas as pessoas que estão dando uma entrevista, por que se criou a certificação do Síndico 5 Estrelas? Porque as pessoas estão desempregadas ou elas resolvem ser Uber ou resolvem ser síndicos. E muitas vezes você vai numa assembleia, a gente dá proposta aí, todo mês a gente dá várias propostas, muitas vezes a gente não é nem chamado para participar da assembleia e outras vezes a gente é chamado e é preterido por uma pessoa que cobrou um preço irrisório lá embaixo. Porque essa pessoa, primeiro que ela não tem essa percepção, noção, né? Noção da onde ela está entrando. Eu tinha um sócio que falava sempre, a pessoa para pegar um condomínio desse aqui, por esse valor, de duas umas, ou ela está mal intencionada, ou desesperada, ou ela não sabe realmente o que está fazendo. Inclusive nas aulas, quando nós estudamos ali no primeiro módulo do curso da Gabor, fala das responsabilidades do síndico. Aquela turma começava com 30 pessoas, depois daquela aula, cara, meia dúzia já ia embora, porque aí que eles percebiam onde é que eles estavam entrando. Onde eu estou entrando. Né? Para vocês terem uma noção, né, de números, né, o Mauro já está acostumado, eu gero relatórios para ele. Um condomínio básico ali, simples, é em torno de 50 a 70 itens apontados. De 50 a 70. De risco. Falando só de risco. Risco operacional. Sim, o que possa dar uma dor de barriga, vamos dizer assim, com o síndico. Tem coisa que ele tem um risco muito elevado. Por exemplo, voltando ao exemplo do vaso na janela. Ele gera um risco muito elevado. É um risco gravíssimo. Qual é o investimento que o síndico tem por trás disso? Zero. Ele não vai gastar nada. Então, tem muitos riscos dentro do condomínio que o investimento é zero. Claro, tem alguns que o investimento é alto, tem que planejar. Então, o síndico, ele tem que... Esses que não tem investimento, já tira da frente, né? Que nem eu fiz recentemente um condomínio, eu refiz a vistoria, né? E isso é importante. Você faz um trabalho, a gestão de risco, ela não tem um fim. Você vai fazendo o trabalho, vai tirando coisas e vai aparecendo coisas novas, você justifica o que você não fez. Eu fiz recentemente, então, um condomínio que eu tinha feito há 2 anos atrás, uma vistoria, tinha apontado 83 itens. Dos 83 itens, o síndico atendeu 50% desses itens. 10% está em andamento. E isso mostra também a evolução profissional do síndico. Então, o síndico fala, eu não vim aqui a passeio. Tá vendo aqui, de 83 itens, eu atendi 50%, 10% está em andamento. O que não está em andamento tem uma justificativa porque não está em andamento. E o que apareceu de novo, que é natural. Mas quando aparece algo novo, ele já aparece numa proporção menor. Sim. E as pessoas entenderem que não é estalar os dedos, exatamente, né? Você chegou lá e identificou 83 itens que o síndico vai fazer assim, vai aparecer a Dini Eugênio e isso ajuda o síndico. Resolvido. Isso ajuda o síndico no seguinte sentido. Porque se você deixar o morador decidir o que ele quer fazer no condomínio, ele vai querer piscina, ele vai querer salão de festa, e não quer pagar o jardim bonito. Né? Falando nisso, ontem nós tivemos uma reunião de conselho num condomínio que eu cuido, e assim, as assembleias são esvaziadas. Então a gente tinha uma pauta importante. A maioria dos moradores quer uma quadra de beach tênis. Então o que nós fizemos? É a moda, né? Colocamos lá na pauta, dele liberaremos vários itens, inclusive beach tênis. Hoje é a assembleia, vai estar todo mundo lá. Aí só que o que nós fizemos? Uma relação de atividades, elencamos lá 20 pontos e priorizamos. Beach tênis está lá, mas está lá em 20º. Está lá em 20º, porque antes de fazer o beach tênis tem que tratar a junta de dilatação, tem que tratar isso, tem que tratar aquilo, porque senão os moradores, aquilo que você falou, não digo nem moradores, às vezes é o próprio pessoal que participa do grupo diretivo, né? Conselho. Do próprio conselho, eles têm uma visão do que eles querem fazer. Legal, exatamente. Vocês querem fazer aqui? Beleza, mas tem que separar itens. Então faz um item obrigatório e um item, né?
Mas tem que fazer. Você quer ver uma coisa? Se nós sairmos a pé aqui na Faria Lima, os 10 primeiros condomínios que a gente entrar residencial, que tiver piscina, eu não vou afirmar, mas eu te garanto que 90% está irregular a piscina. Da água. Não, as instalações. Hoje, já existia na norma, na BNT 10.339, e eu falo dentro do livro aí, as necessidades, você tem que ter boias, em alguns condomínios você tem que ter salva-vidas, você tem que ter indicador de profundidade, carga de peso em escada, e o principal agora que é o botão de pânico, a 2 metros da borda da piscina. Hoje isso não é só a norma, existe uma lei aprovada pelo presidente recentemente. Botão de pânico, você diz o quê? Aquele Pra que trava, desligar trava as bombas. Eu tenho isso em um condomínio, desculpa te cortar, Carlos. Eu tenho cabelo, isso. essas coisas, Eu né? tenho Foi isso onde em um ocorreu condomínio. Eu tenho isso num condomínio. a fatalidade. O condomínio vai fazer 3 anos agora, então a construtora já entregou com o botão de pânico. Aí a mãe ficava lá na piscina tomando sol e a criança ia lá e desligava a bomba. Ia lá e desligava. Só que a gente não percebia, né? Quando foi ver, a água começou a ficar turva, o que aconteceu? Aí foi buscar as imagens, o moleque desligou. Aí o pessoal queria colocar uma caixinha para proteger. Não, isso não pode. Não. Isso, na verdade, tem que estar aqui justamente na emergência. Aí é uma você poder conscientização interna do condomínio com os pais dizendo que aquilo lá não é um brinquedo. Sim. Você tá tomando sol e o seu filho tá causando um problema. Até em cima disso que o Gustavo falou, de que as pessoas não se interessam na assembleia, e pelo condomínio é a mesma coisa, né? O morador em si não se interessa pelo condomínio, ele quer o jardim bonito, quer lá a quadra de beach tênis. Sim. Piscina limpa. E aí, que nem eu abri aqui, tu tá aqui na página 84 falando dos dispositivos de proteção do para-raios, do SPDA. Aí o cara olha lá que você pagou X reais pelo laudo do SPDA que você faz anualmente, a pessoa fica, bom, mas todo ano tem que fazer isso, né? Tem o próprio laudo das instalações elétricas, na verdade, que você faz todo ano também. As pessoas não querem que você cuide da parte que elas não enxergam do condomínio. Elas querem o condomínio barato. Você está falando de um item importante, vou até pegar um gancho nesse teu item aí. Quando eu faço a vistoria, um dos documentos que eu peço, né, Mauro, é o último laudo. Por quê? Porque tem síndico que ele faz o laudo, mas ele não lê o laudo. Ele recebe e não sabe Ele nem não sabe que tem recomendações dentro do laudo. E ele, você fez a para-raio? Fiz. Só que ele não viu que tinha recomendações lá. Ele vê que o teste, a medição ômnica, né, tá ok, mas precisa aterramento, tem isolador com problema, tem mastro enferrujado, que vai em desconformidade à norma, né? Então, o síndico ele tem que ficar atento a esse tipo de situação. O síndico tem que parar de pensar assim, eu fiz o laudo, aciono a seguradora. Porque a seguradora, eu que venho desse mercado, o pessoal fala muito assim, a seguradora vem para negar o sinistro. Ela não vai para negar o sinistro, ela vai para pagar o que está em conformidade. Eu fui um desses profissionais que fazia a regulação do sinistro, que ia apurar o prejuízo. Então, nós lemos a apólice de trás para frente. Eu falo para todo síndico, leia a apólice de trás para frente. Por quê? Porque você vai começar a ler os riscos excluídos da apólice, não os cobertos. Então, você tem que saber o que não cobre. Tu falou da piscina, eu citei isso numa assembleia que eu fiz há pouco tempo atrás, e mesmo assim, tu vê, com tudo organizado, eu acabei saindo do condomínio por um problema de chave na portaria, porque as pessoas não querem, né? Aquela meia dúzia que vai na assembleia, elas estão preocupadas se elas podem deixar a chave na portaria, elas não querem saber do resto. Que era o AVCB, que até na época, a gente fez um programa de AVCB aqui, e na época, nessa assembleia, eu ainda falei para eles, eu falei, se vocês correrem aqui 10 prédios do ano desse, lá é de 87 o condomínio. Lá tem muito gás em botijão ainda, né? Tem. Eu falo assim, não vou dizer que 9 está sem AVCB, mas pelo menos 7 vai estar sem AVCB. E o síndico nem sabe direito o que fazer para colocar isso em dia. Eu tive semana retrasada num evento na Sompo Seguros. Né? Fui convidado, fazia tempo que eu não ia para esse mercado securitário, e eu fui nesse evento. E eu provoquei uma pergunta para o pessoal de área de sinistro e técnico, para os síndicos que estavam ali, né? Porque a primeira pergunta foi
Se eu não tiver o AVCB, tem cobertura? É uma dúvida. Né? É uma dúvida. Só que aí eles falaram, depende. Né? Aí eu inverti a pergunta. Eu falei, eu não tenho AVCB, mas eu tenho minhas instalações 100% perfeitas. Tem cobertura? Tem. Mesmo sem AVCB? Mesmo sem AVCB. Porque o que traz a segurança para o condomínio não é o papel cor-de-rosa pendurado no quadro, é as instalações. Tem síndico que quer ter o quê? O papel cor-de-rosa pendurado na parede. Aquilo não garante segurança. E eu falo isso por quê? Porque eu faço vistoria em prédios com AVCB e tem no mínimo 10 recomendações de prevenção de combate a incêndio, de não conformidade. Porque ela tira o AVCB, né? porque ela tira o AVCB, depois ela só vai se Não, o preocupar AVCB naquilo já 5 é anos depois. aprovado com não conformidade. Não, existe isso também, que aí Tem as no próximo AVCB você tem que renovar. Não nem sempre isso. Tem coisas que passa. Tem coisas que passam. Não, mas eu falo até em relação ao tradicional do dia a dia. Eu falo, tem muito síndico que renova o AVCB, tá com tudo em ordem e só vai se preocupar com o resto depois, o próprio SPDA e outras coisas, só lá daqui a 5 anos quando ele for renovar. Tem um capítulo nesse livro que é só de prevenção. Se você olhar, eu falo muito sobre isso. Por exemplo, a proteção passiva contra incêndio, que é o fechamento, né, do shaft de um andar para o outro, que é o que mata as pessoas, né? Que a fumaça quente, que com parada cardiorrespiratória. A gente fez. Então, tem muito condomínio que tem AVCB e tá sem proteção passiva. Tá tudo estourado, né? O pessoal de TV a cabo vai lá fazer uma manutenção, ele não tá preocupado. Não. Ele estoura lá a proteção, que Puxa é geralmente o cabo lã e de rocha ou gesso, puxa o cabo dele e deixa tudo variado. E o síndico acha que tá tudo ok. Por quê? Porque ele passou pela vistoria do Corpo de Bombeiro. Eles não conseguem, é uma vistoria por amostragem, né? Eles Exatamente. Então, aí, né? é aí que entra a importância, né? Por isso que eu falo que o Mauro já criou a cultura, ele não fica atrelado a esse tipo de vistoria. Ele vai lá, o Mauro conhece, sabe como que é a minha vistoria. Eu viro o condomínio de ponta cabeça. Eu começo no para-raio e eu vou olhar o condomínio inteiro. Eu brinco muito com os zeladores, eu falo assim, o Carlos vai aí, ele é chato, mas faz tudo o que ele precisa. E é legal essa situação, tu falou até do zelador, porque a gente não tá no dia a dia. Muitas vezes vai esse cara da TV a cabo lá, estoura, e você não fica sabendo, e você não vai vistoriar aquilo toda hora. Nem nós e nem o zelador, nem né? nós, mas é importante o zelador, quando ele acompanha, que sabe que entrou, que a pessoa... Ele lá olhar para saber como é que tá. Pra vocês terem uma ideia, a minha vistoria já começa avaliando o risco do zelador. Tem zelador, quando eu faço vistoria, eu vou no ático. Eu não tenho problema com a altura. Tem zelador que fala assim, ó, tua chave. Eu já sei, eu já falo pro síndico, ó, você tem um zelador que tem medo de altura. Então, como que ele vai fazer uma vistoria para você, pro condomínio? Você tá colocando esse cara em risco. Sim. E aí eu aconselho, porque eu dou treinamento também, e eu falo, pergunte na entrevista, você tem medo de altura? Se você tiver medo de altura, não serve para ser zelador. Eu acho só o seguinte, antes da gente caminhar aí pro encerramento, já que o nosso tempo está se esgotando. Deixa correr, que a gente faz 2, pô. Sim. O que eu vejo é assim, a questão dos riscos, ela está presa não só ao síndico, como também à equipe operacional e também aos condôminos. E eu acho que a divulgação dessas questões, quando a gente faz, por exemplo, quando a Etos contrata a Condorrisc para fazer um manual de riscos para nós, um guia de recomendações, a gente olha, faz uma pré-análise daquilo, até porque, dependendo a gente sabe como é a característica dos condôminos. Se eu divulgo aquilo ali, a primeira coisa que eles vão falar, meu prédio vai cair. Pânico. É o pânico que gera. Então a gente faz uma análise daquilo, já faz uns comentários de algumas delas, dizendo já para os condôminos, olha, essa aqui a gente não tem como atender. Posso dar uma sugestão? Claro. Vamos deixar isso no ar, encerra o programa e a gente grava outro já começando desse... Vamos em frente, então. Né? Encerra esse aqui e aí a gente faz a parte 2 dele. A gente já faz a parte 2 e continua nesse assunto. Bom, pessoal, hoje tivemos aí um tema muito interessante que não conseguimos falar tudo nesse programa, então estaremos gravando mais um programa para tratar desse assunto. Agradecemos a audiência de vocês. Curta e compartilhe com o maior número de pessoas e até o próximo programa. Não perca.